Olá! Por um mundo de gente que gosta de empreender longos caminhos, gente que gosta de caminhar em direção a um futuro melhor. Está começando mais um programa parlatório, aqui de Brasília, pela TV Pai Eterno. Os cristãos do início do primeiro século eram conhecidos como aqueles que participavam de uma religião chamada o Caminho. Portanto, desde os primórdios e respeitando o ensinamento de Cristo, seus seguidores buscavam o movimento, a estrada, a caminhada. Atualmente, um dos itinerários simbólicos cristãos mais conhecidos do mundo inteiro é o caminho que leva a Santiago de Compostela, na Espanha. No programa de hoje vamos conversar com Nayara Bach, que mora em Portugal e já fez o caminho de Compostela por 3 vezes. Nayara Bach é publicitária de formação, blogueira por inspiração e curiosa por natureza. Hoje ela tem um blog muito conhecido chamado Aqueles que Viajam. Antes, ela tinha um blog de viagens que surgiu em 2010, quando ela realizou um intercâmbio no curso de jornalismo na Universidade do Porto, em Portugal. Um outro blog que ela já teve em 2012, quando ela retornou a Portugal para cursar o mestrado em Publicidade e Relações Públicas na Universidade do Minho, em Braga. Com essas 2 experiências, ela chegou ao trabalho que ela faz hoje. Nayara, é um prazer receber você aqui no programa. Hoje nós estamos querendo conversar com você sobre uma experiência fundamental da vida, que é caminhar. E nós fomos procurar você porque você já fez essa experiência várias vezes num caminho bastante conhecido no mundo, que é o caminho de Santiago de Compostela. Por isso eu pergunto, logo para começar, o que você estava sentindo quando tomou a decisão de fazer aquele caminho? Primeiramente, muito obrigada pelo convite para falar sobre o caminho de Santiago. É um tema do qual eu tenho muito carinho, porque as lembranças estão muito presentes ainda na minha memória. Então, é um tema do qual eu gosto de partilhar com os outros e sentir que a minha experiência inspire ou incentive outras pessoas a buscarem não só um propósito para fazer o caminho de Santiago, mas como a motivação e o conhecimento necessário para tal caminho. A pergunta é mais no sentido do o que eu estava sentindo. Olha, nas 3 vezes que eu fiz o caminho de Santiago, foram momentos muito, muito peculiares, assim. Os caminhos não foram tão planejados quanto eu gostaria, eles simplesmente aconteceram. E na primeira vez que eu fiz o caminho, o que eu estava pensando era na minha dissertação de mestrado, na minha vida aqui em Portugal, na vida que eu deixei no Brasil, nos amigos, nos familiares. Então, assim, era uma fase em que eu estava, digamos assim, na metade da minha vivência programada aqui em Portugal e estava querendo realizar tudo aquilo que eu me propus, né? Então, o caminho era algo assim que eu queria, eu desejava, mas que eu nunca fui efetivamente atrás, nunca planejei tanto. E ele simplesmente aconteceu numa ocasião inesperada e eu até brincava com a minha amiga com a qual eu fui até Santiago. A gente dizia assim, nossa, tantos livros para ler, tantas páginas da dissertação para escrever, e o que a gente está fazendo nesse momento? A gente está caminhando até Santiago, sofrendo literalmente, ultrapassando as barreiras físicas, né? Depois a segunda e a terceira vez também foram momentos assim muito, muito diferentes um do outro, né? A segunda vez eu queria fazer o caminho de bicicleta, então eu estava mais naquele sentido do tipo querer me desafiar, fazer uma viagem de bicicleta,
mas queria fazer o caminho da costa, mas depois, por questões de logística, acabei me juntando a uns meninos que também iam de bicicleta. Então foi assim, quase que eu decidi de uma semana para outra. E a terceira vez que eu fiz o caminho também foi mais ou menos nesse sentido. Eu tinha saído de um emprego, não estava numa fase muito confortável comigo mesma, então nada melhor do que caminhar e encontrar o meu caminho fazendo o meu caminho, né? Então, assim, digamos, se eu estava me sentindo plena todas as vezes em que eu fui fazer o caminho, em algumas sim, né? Na segunda, sim, eu estava me sentindo plena, era algo muito, muito tranquilo, mas na primeira e na terceira vez que eu fiz, eu sentia que eu precisava encontrar alguma coisa, né? Ou alguma coisa que eu deixei para trás, ou alguma coisa da qual eu precisasse me surpreender. Mas agora, quando você pergunta, eu fico tentando resgatar aquele momento, né? Porque às vezes as pessoas perguntam, o que te fez caminhar até Santiago, né? Às vezes não tem uma resposta certa, né? Às vezes a gente não precisa explicar muito aquilo que a gente estava sentindo, porque embora a gente tenha, o nosso sentimento sofre impacto, né? Do nosso ambiente, das pessoas com as quais a gente convive, das experiências que a gente passa no dia a dia, mas às vezes o que a gente sente, na verdade, é uma grande vontade de se autodesafiar. Eu acho que, embora eu tivesse numa fase mais plena comigo, mais plena, né, ou não, eu acho que, de fato, o que eu senti foi uma grande vontade de me desafiar. Caminhar longas distâncias pode exigir das pessoas uma forte dose de paciência e uma capacidade de suportar imprevistos. Na sua experiência no caminho de Compostela, você passou por isso, Nayara? Exigiu muita paciência, não só de mim, mas paciência em relação às pessoas com quem eu estava nessa caminhada ou nessa pedalada, né? Porque uma coisa é quando você decide fazer o caminho de Santiago sozinho, né? Tem muitas pessoas que sentem algum receio, que sentem medo de ir sozinho, e uma das coisas que eu digo é: vai, porque você não vai ficar sozinho. Você vai encontrar diversas pessoas que vão estar na mesma condição que você. Então, o fato de você estar sozinho te permite você ficar mais receptivo à interação com o outro, né? Mas essa questão da paciência, ela é fundamental e você aprende a desenvolver isso, né? Porque é a paciência com o tempo, é a paciência com a espera em determinados locais, como, por exemplo, a fila para você conseguir um lugar no albergue, uma fila de um restaurante que naquele momento está cheio de peregrinos e você está cansado, apenas esperando por um lugar para sentar, a paciência com o seu companheiro de peregrinação, né? Enfim, exige muito, e a paciência, ela vai se tornando algo natural da sua caminhada, né? Então, tipo, uma coisa que eu costumo dizer, tem muitas pessoas que têm a prática de fazer a meditação, a yoga e tudo mais. Eu costumo dizer que a minha meditação é a caminhada, porque é ali que eu sinto a minha cabeça trabalhando e, ao mesmo tempo, a minha cabeça ficando calma e encontrando essa paciência que é necessária. E o encontro com os outros caminhantes, Nayara, como é que foi? Você poderia compartilhar conosco isso? Uma das coisas que eu mais gostei, assim, durante todas as vezes que eu fiz o caminho de Santiago de Compostela, foi essa oportunidade de conhecer pessoas do mundo todo, né? Porque a gente que está aqui em Portugal e na Europa, né, principalmente Espanha, França e tudo mais, acaba sendo muito fácil o acesso ao percurso do caminho de Santiago, né? Mas quando a gente está caminhando, a gente conhece pessoas que vieram do Brasil de propósito, que vieram da China, do Japão, da Austrália, da África, propositalmente para usufruir dessa experiência que, na minha opinião, é algo assim transformador. E todo mundo que está em peregrinação partilha de muitas coisas em comum, né? O cansaço, a dor física, o objetivo, a alegria,
a superação e tudo mais. Então, todo mundo acaba se conectando pelos sentimentos em comum, pelos sentimentos, pelo desejo, pelo objetivo e tudo mais. E eu gostava muito de conhecer a pessoa através do objetivo dela, né? Do objetivo, da história de vida, o que ela já ultrapassou, porque é muito incrível você interagir com uma pessoa no primeiro dia e depois chegar em Santiago e encontrar ela, ou passar por ela no caminho, ou ela passar por você. É assim, é como se todo mundo se transformasse numa grande família. Eu acho que das vezes que eu mais conheci pessoas, sem sombra de dúvidas, foi a primeira, porque eu fiquei em albergues municipais, onde a maioria dos peregrinos fica, e pronto. Então eu conversei com as pessoas, perguntava quantas vezes já tinha feito o caminho, de onde veio, e enfim. E eu nunca vou me esquecer um senhor português que ele estava fazendo o caminho, tipo, pela 15ª vez. E quando ele disse, eu pensei, nossa, eu tô fazendo pela primeira vez, é tipo o 4º dia e eu tô super cansada, não vejo a hora de chegar em Santiago e tá ótimo. Tipo, fiz pela primeira vez, já tem história para contar para todo mundo, beleza, deu. E esse senhor tá aqui pela 15ª vez, tipo, já fez várias vezes diferentes caminhos e tudo mais. E eu fiquei pensando assim, nossa, por que ele tem tanta vontade de fazer o caminho tantas vezes e passar pelo mesmo caminho diferentes vezes, né? E quando eu cheguei em Santiago, eu descobri a resposta dele, né? Porque é uma experiência tão boa que quando termina, você tem vontade de repetir. E você é aquele amigo chato que fica falando a mesma coisa para os seus outros amigos e querendo que todo mundo faça a mesma coisa, né? Mas essa interação foi algo, assim, maravilhoso, assim, e conversar, interagir, saber mais da história das pessoas, ver que outras pessoas estão numa situação frágil, tanto quanto você, como, por exemplo, eu não sou uma caminhante expert, né, eu não tenho os melhores equipamentos, não tenho o hábito de todos os meses praticar uma caminhada longa, né, então, assim, eu me considero uma caminhante amadora, de fato, né. Então, assim, essa interação com o outro também facilita que você tenha ajuda, né? Que você, no momento de dificuldade, tem alguém ali por perto para, tipo, te emprestar um band-aid, para te dar uma dica do que você fazer para superar uma dor, uma bolha, enfim. Mas essa interação é algo incrível, né? Então, eu ia anotando o nome das pessoas, de onde elas eram, algumas observações sobre as histórias delas, para essa memória ficar sempre presente. E tirar muitas fotos, né? Muitas, muitas, muitas fotos. Tá certo, Nayara. No próximo bloco, nós vamos continuar conversando com essa simpática blogueira Nayara Bach. Até já! O que você faria por amor? Faria promessas? Abriria mão de si mesmo? Vamos falar sobre prova de amor, de alguém que por amor foi condenado e crucificado, morto e sepultado, mas que venceu a morte e ressuscitou, subiu aos céus e está sentado à direita de Deus Pai. Retribua o amor de quem doou a própria vida por você. Estamos de volta com o programa Parlatório. Hoje estamos conversando sobre a experiência da caminhada. Fazemos isso com uma blogueira, publicitária, jornalista, que mora em Portugal, Nayara Bach. E ela tem nos mostrado como foi que ela viveu experiências interessantes enquanto caminhava para Santiago de Compostela, na Espanha. Nayara, vamos continuar então. O nosso papo está muito bom. Eu queria te perguntar agora o seguinte: como é que o destino final pode influenciar na disposição que uma pessoa tem para caminhar? Além, obviamente, de chegar a Compostela, que outro objetivo você tinha?
Tem um ditado que se diz muito, que é que se você não tem um objetivo final, você não tem estímulos, né? Então, tipo, todos os dias eu sabia que a minha missão era chegar em Santiago de Compostela, na frente da catedral, linda, maravilhosa, e todos os dias era um dia mais perto, né? Então, essa questão era muito, muito desafiadora. E para chegar em Santiago, né, há aquela divisão de pequenas etapas, né? Então, você tem um grande objetivo e você divide esse grande objetivo em algumas partes. E você tem que caminhar para cada destino com a mesma paixão, com a mesma dedicação, com a mesma força, como se fosse Santiago de Compostela, né? Claro que saber onde eu teria que chegar era algo muito importante, né? Principalmente a última vez que eu fiz o caminho de Santiago, que eu passei por muitas dificuldades físicas, né? Então, tipo, era muito fácil desistir a última vez que eu fui. Eu achei que estava preparada, mas não estava fisicamente em boas condições, não estava com o melhor calçado, cometi algumas imprudências e, de fato, sofri muito mesmo fisicamente. Então, assim, no terceiro dia era muito fácil pegar um ônibus e voltar para casa e pensar, pronto, daqui a um mês eu faço de novo, né? Eu me preparo e faço a peregrinação de novo. Mas, tipo, cadê a magia do caminho, né? Que é essa questão da superação, de sentir que o suor tá valendo a pena, né? Mas também não teria nenhum problema se eu desistisse. Tá tudo bem, porque tem muitas pessoas que se culpam ao extremo, mas a gente também tem que saber a hora de desistir. E eu sentia que não, que eu podia muito mais do que aquilo. E mais do que ser, digamos assim, teimosa, era mais na questão do tipo assim, vou aprender com o meu erro, né? Tanto que quando eu voltei, a primeira coisa que eu fiz, o primeiro artigo que eu escrevi para o blog foi como evitar bolhas nos pés, né? Para que outras pessoas não cometessem o mesmo erro. Mas chegar em Santiago de Compostela, assim, é a recompensa. E a próxima vez que eu for até Santiago de Compostela, eu não vou parar por ali. Eu vou até Finisterre completar o circuito a sério mesmo, né? Porque é algo do qual eu também tenho muito, muito desejo de peregrinar. São mais cerca de 3 ou 4 dias, mais ou menos, de caminhada até Finisterre. Mas eu acho que aquela questão de você saber até onde você tem que ir, sem sombra de dúvidas, te motiva muito. Porque senão seria muito fácil parar pela metade. Nayara, enquanto a gente escuta você falar sobre as caminhadas na Europa, viver em Portugal, a gente fica com aquela curiosidade. E quando você pensa no Brasil, sente saudades? Uma das perguntas que mais me fazem aqui em Portugal é, tipo, se eu gosto de viver aqui e se eu não tenho saudades da minha família e dos meus amigos no Brasil. Às vezes dá vontade até de brincar com eles e falar do tipo assim, não gosto de viver aqui, tô aqui porque minha mãe não me aceita de volta em casa, vou fazer o quê, né? Vou ir para onde? Mas essa coisa de morar fora de casa é uma experiência muito boa, mas ao mesmo tempo, não digo dolorida, mas desafiadora, né? Porque a saudade é um sentimento permanente. Não é que nem a fome, que você se alimenta, passa, e daqui a um tempo surge de novo, você se alimenta, passa e assim vai. Não, a saudade ela é presente, todos os dias. Eu todos os dias tenho saudades da minha mãe, da minha família, dos meus amigos, das coisas que eu deixei para trás e tudo mais. A diferença é que, em alguns momentos, óbvio, ela é mais evidente, como Natal, aniversário, algum dia especial e tudo mais. E você, morando no exterior, você aprende muitas coisas, principalmente a ser uma pessoa resiliente, porque Portugal tem o mesmo idioma do que o Brasil, mas o resto é tudo diferente. Então, você abdica de uma vida confortável, estruturada,
Você sabe onde é a padaria, onde é o supermercado, onde você pode estacionar o carro. Você sabe de tudo no Brasil, né? Você chega aqui e você não sabe nada. É que nem uma criança quando está começando a aprender a caminhar, falar e tudo mais. E isso, por um lado, é bom porque você aprende a se virar. Não tem ninguém que te explique, né? Então, você tem que ir atrás das informações e do conhecimento necessário para ter uma vida bacana. Você tem que procurar casa, tem que saber como é que funciona sistema de saúde, sistema de transporte público, educação e tudo mais. E essa experiência, né, de morar no exterior, hoje eu sinto que eu me sinto uma pessoa preparada para fazer não sei quantos caminhos de Santiago de Compostela. Posso não ter o melhor preparo físico em algum momento, mas quando os pés, as pernas não trabalham, o que trabalha por ti é a mente, né? Então, o fato de morar no exterior já há mais de 8 anos, sempre aqui em Portugal, hoje me traz uma segurança de viver tranquilamente em outro país, conseguir me adaptar. Porque eu posso não saber tudo, mas eu sei como que eu posso chegar às informações que eu preciso. E o Brasil é o Brasil, né? É inexplicável. Uma das coisas que eu mais sinto falta, além da minha família e dos meus amigos, óbvio, né? É da energia do povo brasileiro. Da energia, da alegria, da felicidade, daquele astral, né? Se tivesse uma palavra para representar, eu acho que o povo brasileiro é energia, né? Que aqui em Portugal é um pouquinho diferente, né? A cultura é diferente, se vai para a Alemanha também, Alemanha, Espanha e tudo mais, já vai sentir que as pessoas são diferentes, o ambiente é diferente. Você tem que retirar o melhor dali para viver bem consigo mesmo, né? Mas, não sei quanto tempo ainda vou ficar aqui em Portugal, não sei se volto para o Brasil, não sei se vou para outro país brevemente, mas viver no exterior, digamos assim, que todos os dias é uma surpresa. Porque eu estou aqui já há algum tempo e todos os dias eu aprendo uma coisa nova. E isso é muito bom. Isso é muito bom porque estou sempre me surpreendendo, às vezes pela positiva e às vezes nem tanto, né? E aqui em Portugal, assim, eu aprendi a construir uma história. Eu vim para cá com o objetivo de fazer o meu mestrado, engrandecer o meu currículo e depois voltar para o Brasil. Mas consegui uma oportunidade de trabalho aqui e pensei, pronto, já tenho uma experiência acadêmica, agora vou ter uma experiência profissional e vou voltar para o Brasil com um currículo ainda melhor do que aquilo que eu imaginava. Só que eu passei 3 anos nessa empresa, saí dessa empresa, fui fazer um intercâmbio na Espanha, voltei e pensei, acho que ainda tenho mais coisas para fazer por aqui. Acho que ainda posso evoluir mais enquanto ser humano. Então, aproveitei esse momento para definitivamente me reinventar mais um pouco. Foi aí que eu criei o blog Aqueles que Viajam, que eu comecei a partilhar as minhas experiências de viagens, mais no sentido de viagens em contato com a natureza, viagens de bicicleta, e comecei principalmente a divulgar um Portugal que eu costumo chamar um Portugal fora do óbvio, porque todo mundo conhece Lisboa, conhece Porto, Guimarães, Braga, as cidades mais populares, mas ninguém conhece a aldeia que fica lá nas Conchinchinas, digamos assim, né? Ou a cidadezinha tal que tem um ponto turístico emblemático, né? Então comecei a mostrar para os meus amigos do Brasil e também até mesmo para os próprios portugueses muitas das belezas que a televisão, que o rádio e outros canais de comunicação não dão o merecido destaque. Trabalho com esse blog já há 4 anos e além do blog eu tenho outros projetos. Hoje eu trabalho também num marketplace que se chama Mercadão. Nós temos várias lojas, mas uma delas é de produtos de supermercado. Então, com a pandemia se agravando também aqui em Portugal, foi um segmento que cresceu bastante. E foi muito curioso da minha experiência profissional, porque eu fiquei no meio de 2 segmentos, que um cresceu muito, que foi o supermercado online, e outro que caiu completamente, que foi o turismo, né?
Então, tipo, pude presenciar esses dois setores, como eles cresceram e como eles reduziram a sua taxa de crescimento, e aprender muito com isso. Tem muitas coisas do turismo que eu posso aproveitar na minha experiência como comunicadora no supermercado online e vice-versa, né? E gosto muito dessa experiência de trabalhar aqui em Portugal, de aprender todos os dias coisas novas. Eu gostaria que você falasse de um aspecto muito importante dessa sua vivência, Nayara: a presença do catolicismo. Portugal é conhecido como um país com marcas onipresentes da Igreja Católica. Como você tem convivido com isso? Portugal é, por natureza, conhecido como um país católico, e eu vivi numa das cidades mais religiosas, digamos assim, que é a cidade de Braga, né? Tanto que tem uma brincadeira que eles dizem que tem mais igrejas do que dias do ano para você visitar todas as igrejas, né? E Braga tem o Santuário do Bom Jesus, tem a Sé Catedral, tem outras igrejas muito, muito bonitas, muito interessantes, e é uma das cidades mais religiosas do país. Tanto que o Santuário do Bom Jesus é o segundo santuário mais visitado depois do Santuário de Fátima. E a gente sente a religião muito evidente no povo português, principalmente nas épocas religiosas, como, por exemplo, Semana Santa, é muito marcante na cidade de Braga e também em outras cidades. Tem sempre aquela tradição das procissões, as pessoas vão para a rua, as pessoas ficam em oração, mas também tem junto da religião o turismo religioso, né? E que é muito forte, não só na cidade de Braga, mas em outras cidades também. Muito bom ouvir você hoje. Foi interessantíssimo acompanhar suas reflexões a respeito da experiência de caminhar, da sua experiência profissional em Portugal. E a gente sempre termina aqui os nossos encontros pedindo aos nossos convidados que comente brevemente uma citação. Para você, nós escolhemos a palavra da jornalista e poeta carioca Cecília Meirelles. Abre aspas. Aprendi com as primaveras a deixar-me cortar e a voltar sempre inteira. Fecha aspas. Profunda essa citação. Essa citação me lembra muito uma expressão que a gente utilizou bastante nesses últimos dias no meu ambiente de trabalho, que se chama a dor do crescimento, né? Para a gente crescer, para a gente chegar até Santiago, para a gente vencer uma competição, a gente tem que se permitir sofrer, a gente tem que se permitir sangrar, a gente tem que se permitir, né? E eu acho que nós, enquanto pessoas, nós nos cobramos tanto a perfeição, né? É a foto mais bonita do Instagram, são os elogios públicos que todo mundo quer receber, o pódio que todo mundo quer subir, né? Nós nos cobramos tanto pela perfeição, por vencer na vida, por ter uma posição de destaque, e às vezes a gente não olha para trás para ver tudo que a gente superou, né? A gente, por exemplo, no Caminho de Santiago, teve numa das minhas experiências, na segunda, quando eu fui de bicicleta, eu não fui com a melhor bicicleta para fazer o caminho necessário. Então foi muito difícil. Teve até algumas pessoas, assim, ciclistas profissionais, que faziam algumas brincadeirinhas do tipo, mas assim tu não chega em Santiago, né? Mas tudo bem. Tipo, aquilo me incomodava, mas também servia como uma injeção de motivação. E quando eu cheguei em Santiago, eu olhei para trás e pensei assim, nossa, eu tô aqui, mas eu sangrei, eu suei, né? Foi difícil, mas, tipo, tá valendo muito a pena porque eu superei todas as dificuldades e, sem sombra de dúvidas, saio muito mais forte. Aquela cicatriz tá fechada, né? Agora é vida que segue, caminho que segue. Muito obrigado pela sua presença em nosso programa, Nayara.
Agradeço também a você, amigo e amiga da TV Pai Eterno, que nos acompanhou no dia de hoje. Muito obrigado. Até a próxima.